com oferecimento da ONG Pró-Vida. Começamos aqui na 89.9 o programa Café com Fé, apresentado todas as quintas-feiras das 18h45 até as 19h15, com o grande objetivo de proporcionar uma reflexão a você, nosso ouvinte, sempre contando com passagens da nossa Bíblia Sagrada, procurando levar Cristo para todos, procurando levar a mensagem de Cristo Salvador a você, nosso ouvinte. Nós somos a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Congregação Redentor de Igrejinha. Estou aqui com meu amigo, pastor Emerson Zilk. Boa noite, pastor. Boa noite, Alexandre. Boa noite aos nossos queridos ouvintes. Estejam todos com a paz do Senhor Jesus. Muito bem. Hoje nós continuamos falando sobre o livro do apóstolo Marcos, explorando mais ainda o capítulo 6, passagens que ocorrem logo após a multiplicação de pães e peixes que falamos na semana passada, hoje tratando do versículo 45 ao 56, que agrega dois subtítulos, duas passagens bem específicas. Jesus anda por sobre o mar e Jesus em Genezaré. Eu acredito que eu possa ler, né, pastor, até para contextualizar o nosso ouvinte em casa. Lá no versículo 45. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco, para estar com eles. E o vento cessou, ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Estando já no outro lado, chegaram à terra, em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Isso lá no Marcos capítulo 6, versículo 45 a 56. Então, vemos mais alguns milagres de Jesus, né, pastor? E comportamentos bem distintos nessas situações, bem diferentes, não é? Isso mesmo. Bom, é interessante, Alexandre e também queridos ouvintes, quando nós fazemos uma leitura, né, do Evangelho de Marcos, texto base é capítulo 6, Alexandre leu do 45 até o versículo 56. O interessante é que esses relatos do Evangelho, eles também aparecem em outros evangelhos, mas com detalhes diferentes. Por exemplo, esse relato da caminhada de Jesus por sobre o mar, nós vemos isso em João capítulo 6, também vemos isso em Mateus capítulo 14. Mas a diferença nestes evangelhos que relatam o mesmo episódio, o que chama destaque é o evangelho de Mateus 14, que neste episódio, né, em que Jesus caminha por sobre as águas, é também aquele momento em que Pedro também anda por sobre as águas. E esse detalhe só é narrado pelo evangelista Mateus e omitido pelos outros evangelhos, inclusive pelo evangelho base de nossa reflexão de hoje, que é de Marcos, capítulo 6. Bom, por que isso acontece dentro dos evangelhos? Exatamente porque cada evangelho é único.
O que acontece é que os evangelhos, eles retratam histórias semelhantes, iguais, mas com detalhes diferentes. Então, assim, não há uma contradição nos evangelhos. O que há é uma complementação, onde cada um traz da forma como ele também quer narrar, né, a história e os fatos e os acontecimentos de Jesus e a ênfase que ele quer dar. Por exemplo, Mateus achou importante destacar este episódio, né, com Pedro. Já Marcos, que é o evangelho mais resumido, mas também não deixa de ser um dos mais abrangentes, acaba não relatando este fato. João também não relata este fato, mas relata um outro fato que nos outros evangelhos não aparecem, que é exatamente quando Jesus fala que ele é o pão da vida. E isto só João fala, né? Enquanto que os outros evangelhos não o trazem. Por que esse comentário? Só para que nós, como leitores da Bíblia, possamos também compreender a singularidade de cada um dos textos bíblicos e, ao mesmo tempo, compreender que, como a Bíblia, ela na verdade é abrangente, né? E como cada evangelho é importante. Claro que se nós tivéssemos um único evangelho, seria suficiente para que nós pudéssemos conhecer sobre Jesus, o nosso Salvador, crer nele e sermos salvos. Mas quando nós temos 4 evangelhos, nós temos uma riqueza muito maior de informações e detalhes que nos são ensinados, né? E os quais Deus com certeza quer que nós também tomemos conhecimento. Mas o interessante é que, né, esse texto que nós temos como base para a nossa reflexão de hoje está dentro do contexto da multiplicação dos pães, como você mesmo relatou no início, né? No encontro passado nós falamos sobre este assunto, sobre este milagre e também o significado dele. E hoje nós nos deparamos com a sequência então destes episódios, ou seja, o que aconteceu logo após a multiplicação dos pães, né? O que aconteceu logo após este milagre ocorrido, que no encontro passado, na quinta passada, nós deixamos claro que realmente foi um milagre, né? Não como alguns estudiosos às vezes interpretam que foi uma divisão de mantimentos que cada um trouxe, não. Segundo o texto bíblico, ele é detalhista nesse ponto em dizer que apenas um menino é que havia trazido 5 pães e 2 peixinhos, né? E foi exatamente com estes 5 pães e estes 2 peixinhos que Jesus alimentou uma multidão. Então, realmente, estamos falando de um milagre, de algo sobrenatural, né? Mas por que ele aconteceu? Exatamente porque Jesus, em muitos momentos, também demonstrou o seu poder como Deus. E também mostrou a sua compaixão pela vida do ser humano. Porque a vida do ser humano tem suas necessidades, e uma das necessidades do ser humano é o alimento. Então Jesus alimenta também o nosso corpo. Mas ele também, como diz o apóstolo João, né, que não é o texto que nós estamos estudando, mas logo após o episódio de Jesus andar sobre o mar, João diz que Jesus é o pão da vida. Então não quer ser apenas suprir apenas as nossas necessidades físicas, mas principalmente as espirituais. Mas assim, voltemos ao nosso texto então. Outro detalhe interessante que o texto nos lembra é que Jesus, após se despedir das multidões, pediu para que os seus discípulos então fossem para o outro lado do mar. O mar é o mar da Galileia, né? E a região para a qual os discípulos foram é Genezaré. Por isso também em algumas partes da Bíblia e dos próprios evangelhos, às vezes o mar da Galileia é chamado Mar de Genezaré. Estamos falando do mesmo mar, né? Com nomes diferentes. Mar de Genezaré para identificar a região, né? E Galileia porque era a região da Galileia, então por isso ele era também chamado de Mar da Galileia. Os discípulos foram para lá. E isso no fim do dia, já no entardecer. E o que Jesus faz? Jesus se retira sozinho para orar. E isso é muito importante. Ontem, falando em nosso departamento das servas, estávamos estudando a carta aos Efésios
E é interessante como o apóstolo Paulo, nas suas cartas, tanto a Efésios como a Filipenses e outras, ele fala muito sobre a oração. Ou seja, a oração é aquilo que deve acompanhar a vida do cristão. Várias coisas, né, acompanham a vida do cristão. Inclusive, Paulo fala da armadura que o cristão deve vestir, né, para lutar contra o seu inimigo. E esse inimigo não é carne e sangue, mas são as forças espirituais do mal. Mas, com certeza, uma das grandes armas, ou um dos grandes aliados na vida do cristão é a oração. E Jesus nos ensina sobre a oração. Ele não só nos ensina e nos motiva a oração, como ele nos ensinou a orar através da oração do Pai Nosso, e ele dá o exemplo. Nesse texto, Jesus se retira para orar, né? Sobe a montanha para orar, diz o nosso texto. E aí a gente muitas vezes fica analisando, mas Jesus tinha necessidade, né, de orar, de pedir coisas a Deus? Claro que sim, porque ao mesmo tempo em que ele é verdadeiro Deus, ele também é verdadeiro homem. Ele assumiu absolutamente a nossa natureza humana em todos os seus aspectos, menos na questão do pecado. Mas em sua natureza humana, na fragilidade humana, Jesus sente a necessidade, a importância da oração, ou seja, de entrar em contato, em comunhão íntima com Deus. Porque a oração é exatamente isso. É a comunhão íntima que você estabelece com Deus. Afinal de contas, quando você ora, você está conversando com Deus. Você está falando com Deus. Como nós agora estamos falando, estamos conversando através da rádio, né? Assim também nós conversamos com Deus e nós expomos a Deus e podemos expor a Ele todas as nossas inquietações, nossas ansiedades, nossas preocupações, mas também nunca esquecer de agradecer também a Deus por tudo que Ele faz por nós. Então, oração é isso. Oração é falar com Deus, é agradecer, é pedir, é interceder, é adorar também o nosso Deus e sempre, claro, em nome de Jesus, pois Ele é o nosso mediador. E aqui Ele se coloca, né, como também nosso mediador. Jesus provavelmente não está orando só por Ele está orando pelos seus discípulos, ele está orando por aquela multidão que Ele alimentou, né, a qual também Ele queria saciar não apenas a fome física, mas principalmente a fome espiritual. Aliás, essa foi a principal razão pela qual Jesus estava com aquela multidão, né? E por isso havia ficado tarde, porque Jesus ficou horas e horas ensinando a esta multidão sobre o reino de Deus. E outra coisa que me chamou a atenção nesse texto também, pastor, foi como os milagres de Jesus buscavam unicamente não engrandecer a figura de Jesus, né, mas apontar para Deus, para essa ligação que teríamos com Deus, né? Tanto que no versículo 33 de Mateus 14, que narra também esse episódio, os discípulos que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Porque mais uma vez tinham presenciado um milagre que apontava para isso, né? Exatamente. Muitas vezes nós falamos que Jesus podia ter vindo com todo o poder que ele quisesse, com toda a demonstração que ele quisesse, mas ele preferiu usá-los de forma unicamente momentos que pudesse apontar para Deus, como sendo filho de Deus, como estando nessa missão importante que ele estava, nessa missão de nos salvar do pecado, né? Exatamente. No plano da salvação, necessariamente Jesus não precisaria mostrar a sua identidade divina, né? Porque ele veio para assumir o nosso lugar, morrer em nosso lugar. Então, por isso Jesus se fez carne, por isso Jesus assumiu a natureza humana, se fez homem, e se colocou assim em nosso lugar e morreu em nosso lugar também. Mas ao mesmo tempo ele não deixou de ser Deus e ele por isso demonstra aos seus discípulos e também às multidões, né, que exatamente ele é o Messias, ou seja, ele é o Deus, o Filho do Homem, como é o título que ele se atribui, mas ele não deixa de ser o Filho de Deus também, ou seja, o Messias, o prometido que veio para salvar. E que exatamente se não fosse Deus, ele não poderia nos salvar também, né? Porque daí ele seria igual a nós também na questão do pecado. Sim. E aí toda a sua obra não seria suficiente nem para salvá-lo e muito menos salvar a nós. Mas como Filho perfeito de Deus, como Santo Filho de Deus, Jesus conseguiu cumprir toda a lei do próprio Deus em nosso lugar. E por isso ele é o nosso Salvador, né?
Mas o interessante aqui, você destacou o Evangelho de Mateus, que é exatamente aquele episódio narrado da questão de Pedro. Eu gostaria até de a gente fazer essa leitura, porque aqui nós também extraímos algumas coisas importantes para a nossa reflexão. Diz o nosso texto no Evangelho de Mateus, relatando o mesmo episódio, que então os discípulos haviam se afastado já da praia, uns 5, 6 quilômetros mais ou menos, e o vento começou a soprar contrário. Isso quer dizer que também impedia que eles chegassem à outra margem, né? E isso fez com que o tempo de travessia dobrasse ou até triplicasse. Enfim, eles não estavam chegando no tempo previsto do outro lado. E já era tarde. E Jesus havia ficado do outro lado. Então já era altas horas da noite. Mas como Jesus iria ao encontro deles? Né? Talvez eles tenham se perguntado sobre isso. Como Jesus vai chegar, né, do outro lado? Será que ele vai pegar uma outra embarcação? Como que ele vai fazer? Mas o impressionante é que aí Jesus dá uma demonstração da sua divindade, né? E vai caminhando por sobre as águas. Algo que, para nós, seres humanos, é impossível. Mas ele o faz, né? E vai ao encontro dos seus discípulos, exatamente para dar demonstração também da sua divindade. E aí é interessante que quando os discípulos veem uma pessoa indo em direção a eles altas horas da noite, imagino talvez pelo fato de ter vento, possa ter também tido alguns relâmpagos, enfim, né? E aquele vulto, né, vindo sobre o mar, o que poderia ser algo sobrenatural, um fantasma, né? Até o texto diz, gritaram se fosse um fantasma, e aí que Jesus então diz, não tenham medo, né? Coragem, sou eu, não tenham medo. Essa frase de Jesus, ela é muito importante, né? E essa mesma frase também, estas mesmas palavras, Jesus dirige a nós quando nós também nos sentimos fragilizados, desesperados, com medo, né? Jesus também vai dirigir essas mesmas palavras a nós, dizendo, coragem, sou eu, não tenham medo, eu estou com vocês, né? E por isso eu queria agora, antes de a gente dar continuidade a essa reflexão, Alexandre, a gente interromper com uma musiquinha, né? Que exatamente diz sobre segura na mão de Deus. Voltamos agora com o programa Café com Fé. Hoje nós estamos conversando sobre o texto de Marcos, capítulo 6, do versículo 45 ao 56, que trata sobre Jesus andar sobre o mar e sobre Jesus em Genezaré. Pastor, lendo esse texto aqui, nós vemos dois comportamentos bem distintos das pessoas de Genezaré em relação aos próprios discípulos de Jesus, né? O texto nos diz que os discípulos estavam com o coração endurecido, enquanto que o povo de Genezaré logo reconheceu Jesus e trouxe os enfermos para serem curados, logo se movimentaram nesse sentido, né? Assim podemos pensar que o povo de Genezaré entendeu melhor os milagres de Jesus, compreendeu melhor quem ele era, teve mais fé, alguma coisa assim? Sim. Você destacou algo muito importante no texto, porque são duas situações bem distintas, né? Veja, enquanto que os genezarenos, que eram um povo que sofria um certo preconceito, uma certa rejeição por parte dos judeus, né? É importante lembrar esse detalhe também. Então, não era um povo bem visto, digamos assim. Eles aceitaram logo a vinda de Jesus, logo o reconheceram, né? E o episódio de Jesus caminhar por sobre as águas, o que aconteceu? Os discípulos não reconheceram logo Jesus, né? Então, é bem o oposto. Não reconheceram, não aceitaram. Bem diferente da questão dos genezarenos. Então, você fizeste uma observação muito importante. E talvez o que acontece com Pedro no episódio do texto de Mateus, né, que relata o fato de que quando Pedro disse, se és mesmo tu, Senhor, que vem caminhando pelas águas, se és tu mesmo, então exatamente essa pergunta, né, botando meio em dúvida se é o Senhor, então quero ir ao teu encontro, né? Tipo uma prova. E aí Jesus diz, então venha,
né? E aí Pedro desce do barco e realmente vai caminhando por sobre as águas, mas ele não chega até Jesus. Por quê? Porque ele sente medo. Né? Ele vê o vento, ele vê as ondas, e aí ele cai numa situação de fraqueza, e ele começa a afundar. Daí grita por socorro e Jesus o socorre. Né? Então é interessante isso. E aí Jesus até diz a Pedro, por que você duvidou? Né? Então essa questão que o evangelista Marcos relata, né, que o coração dos discípulos ainda estava endurecido, que eles ainda não haviam compreendido o milagre, a gente vê isso no próprio texto, quando Jesus pede para eles alimentarem aquela multidão. Eles dizem, mas Senhor, nós não podemos alimentar esse pessoal todo, despede essas pessoas, manda elas para casa, como é que nós vamos precisar um monte de dinheiro para alimentar essa gente? Nós não temos esse dinheiro. Né? Mas Jesus insiste. Na verdade, os discípulos, eles são alunos de Jesus, eles estão aprendendo, né? Aprendendo com o Mestre. E ao mesmo tempo a gente percebe assim que eles têm ainda algumas resistências dentro dele. Eles têm preconceitos também. Talvez eles pensaram assim, o que Jesus vai fazer do outro lado de Genezaré? Né? Do lado do Mar da Galileia, lá em Genezaré. Aquele povo lá, aquele povo não merece, aquele povo não é digno da presença do Senhor. O que Jesus vai fazer lá? Então assim, os discípulos, eles ainda carregam os seus pecados, né? As suas fraquezas, as suas limitações. E Jesus precisa quebrar tudo isso. Porque os discípulos serão aqueles que depois vão ir pelo mundo levando a preciosa mensagem do Evangelho. Né? Então Jesus precisa fazer com que os seus discípulos percam esse orgulho, quebrar esse orgulho. Né? E fazê-los compreender que o plano de Deus é um plano global. Jesus não veio para salvar só os judeus. Ele veio para salvar o mundo todo. Isso inclui os genezarenos, isso inclui os samaritanos, isso inclui o mundo todo. Né? Jesus veio para salvar todos. E isso os discípulos precisavam aprender ainda. Né? Então esse talvez é o contraste que aparece, enquanto que os genezarenos, um povo que sofria rejeição, né, talvez veja assim, puxa, Jesus vem ao nosso encontro. E essa simpatia com Jesus, ela se dá também no fato de que, poxa, eles de várias regiões traziam com leitos, né, os enfermos, e davam um jeito de levar as pessoas até Jesus para que Jesus as tocasse, para que Jesus as curasse. E Jesus de fato as curou. Jesus atendeu às suas angústias, às suas ansiedades, às suas necessidades também. Mostrou amor e compaixão por eles. Então por isso que eles se sentiram assim abraçados, né, por Jesus. E o texto diz que ao menos deixasse que eles tocassem na pontinha da roupa de Jesus, né? Para ver o tamanho da crença que eles estavam tendo. Da fé tendo. E também da simplicidade, da humildade, porque o pouquinho já era suficiente para eles, né? Quer dizer, se eles pudessem tocar na veste de Jesus, já estavam satisfeitos, não precisavam nem chegar tão perto dele, né? Porque realmente o reconheceram como o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Senhor Todo-Poderoso ali. Então quem eram eles para estarem na presença de Deus? Então só tocar já era suficiente. Eles se contentavam só com isso. Mas Jesus veio para dar muito mais do que isso, né? Jesus veio realmente para acolhê-los também no reino dos céus. É importante a gente fazer uma analogia até com a nossa atuação como cristãos, né, pastor? Muitas vezes a gente pode pensar, beleza, eu creio e tudo mais, mas é a nossa missão levar essa mensagem adiante. A qualquer pessoa, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos. De repente tem pessoas que precisam escutar essa mensagem e no nosso inconsciente a gente pode pensar, ele não vai querer escutar, olha só o que ele faz, ele é, sei lá, um bêbado, um drogado, alguma coisa assim. Ele não merece ter contato com a mensagem de Jesus, é muito boa. É exatamente o contrário, né? Exatamente como os discípulos pensavam em relação àquele pessoal que talvez não fossem dignos de estarem na presença de Jesus. Exatamente esse comportamento que por vezes até nós temos, né, pastor? Sim, é verdade. Infelizmente, né, nós temos esse tipo de comportamento também. E nós precisamos aprender, né, aprender também com esses estudos, aprender a aceitar as pessoas, não os seus erros, os seus fracassos, mas aceitar as pessoas. Né? Nós sempre dizemos que
Deus não ama o pecado, ele rejeita, ele condena o pecado, mas ele ama o pecador. E nós muitas vezes condenamos não só os atos das pessoas, mas as pessoas também. Então nós temos muito que aprender ainda, né? Aprender com Jesus. E esses textos, e principalmente esse episódio, nos quer ensinar isso muito, que nós precisamos aprender a aceitar as pessoas, todas, né? Aprender a conviver com as pessoas. Talvez essa pessoa que hoje você despreza, que você rejeita, mas Jesus morreu por essa pessoa também, e essa pessoa, se ela se arrepender e crer em Jesus, ela vai estar no céu, né? E você não quer estar no céu? E lá no céu você não vai querer estar ao lado dessa pessoa? Então um de vocês dois não poderá estar lá. Mas quem não vai estar, né? Aquele que aceita ou aquele que rejeita? Então é importante essa reflexão. E é nesse sentido que Deus quer trabalhar os nossos corações, né? Com seu Espírito Santo, moldar os nossos corações, quebrar o nosso orgulho, quebrar o nosso preconceito, nos fazer olhar o reino de Deus com o olhar de Cristo, que é um olhar de amor, olhar de compaixão, olhar que realmente diz assim, a vida é a coisa mais importante e eu quero salvar todas as vidas, todas as almas, todas as pessoas. Com certeza. E outra questão que o texto deixa bem claro também é como a nossa fé pode oscilar, mesmo a gente tendo conhecimento, discernimento, e a gente tem que cuidar muito para manter ela sempre abastecida, podemos dizer, né? Exatamente. Vemos que os próprios discípulos, inclusive Pedro, né, oscilou, ele balançou, a fé dele balançou, mesmo estando na presença de Jesus, mesmo todos aqueles discípulos estando com Jesus, vemos que os corações ainda estavam endurecidos, que a sua fé por vezes fraquejava. Então é mais um cuidado que nós, como cristãos, temos de ter no dia a dia, né? Porque a nossa fé, infelizmente, balança, né, pastor? É verdade, né? E quantas vezes nós não agimos como Pedro, né? E por isso muitas vezes afundamos em nossos medos, em nossas depressões, em nossas ansiedades, exatamente por falta de fé naquele que diz assim, não tenha medo, sou eu, tenha coragem, né? Muito bem. Esse debate já daria mais um outro programa, com certeza, né? Muito amplo. Mais uma vez vemos a importância da fé e de nutrirmos ela sempre. E com certeza temos possibilidades nesse próximo final de semana, né, pastor? Sim, com certeza. Nós temos dois cultos nesse final de semana ali na nossa congregação na Redentor, né? No sábado à noite, o nosso culto tradicional, né? E no domingo à noite, mesmo horário, às 19 horas, nosso culto, um culto diferente. A gente chama palavra e adoração, né? Então, assim, com mais um momento de adoração, um momento de reflexão da palavra de Deus. E esse culto, ou estes cultos, sempre estão de portas abertas, né? Para acolher e receber quem ali quiser participar conosco e ouvir também a mensagem de Deus e adorar o nosso Deus e Salvador. Muito bem. Fica o convite a todos os nossos ouvintes. Nós ficamos por aqui com o Café com Fé, desejando um abençoado final de semana a todos os ouvintes. Com a graça de Deus estaremos novamente aqui na próxima quinta-feira, às 18h45. Um grande abraço e até lá!